Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje estamos lendo o Salmo 119, salmo enorme, né, que tem muito ensinamento e que fala sobre a excelência da palavra de Deus, a excelência da lei divina. Salmo 119 diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e os que buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando estiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vou repetir, versículo 11, é chave aqui. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Não tem como ler todo o salmo, é um salmo enorme. Tem 176 versículos, é o salmo mais extenso do Saltério. É também o maior capítulo da Bíblia, trata-se de uma coletânea de poemas que enaltecem a palavra de Deus, e com exceção dos versículos 3, 37, 84, 90, 121, 122 e 132, cada versículo contém uma menção direta à palavra de Deus. Ou seja, o tema central é a palavra de Deus. O tema hoje é a excelência singular da palavra de Deus. Então, com exceção desses 14 versículos, as palavras do Salmo são dirigidas todas ao Senhor, de modo que basicamente esse Salmo é uma combinação de adoração, de oração, de louvor e de admoestação. Vou repetir: adoração, oração, louvor e admoestação, ou seja, exortação. Então é um salmo gigante, é um gigante entre os salmos, é a estrela de primeira magnitude do firmamento dos salmos. É interessante que não tem informação nenhuma sobre Davi ou Salomão, sobre Moisés ou Arão, sobre o Egito, sobre peregrinação pelo deserto, nada sobre Jerusalém ou Monte Sião, ou Efrata, sobre o templo, sobre o altar, sobre os sacerdotes ou sobre o povo. Ele consiste naquele tipo de santa efusão de uma alma devota, consagrada, em comunhão com o seu Deus, cantando sobre o santo ciclo dos seus atributos revelados em sua palavra. Os atributos de Deus, as virtudes, o caráter da essência de quem é Deus. Esse é o salmo mais extenso da Bíblia, o maior capítulo, como eu falei, bem elaborado também dos salmos sapienciais, acrósticos, ou também conhecidos como alfabéticos. O salmo segue a ordem do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Assim, o Salmo 119 tem 22 estrofes, com 8 versículos, cada uma, sendo que cada versículo, cada estrofe, começa com a letra hebraica que a encabeça. É interessante, Charles Swindoll, ele diz que essa estrutura poética, chamada acróstico, fazia com que o cântico fosse mais fácil de memorizar pelos hebreus. É interessante que o Salmo 119 tem sido chamado o alfabeto de ouro da Bíblia. Embora o nome do escritor não seja mencionado, a maioria dos estudiosos atribuem-no a Davi, esse salmo. Spurgeon chega a dizer que o Salmo 119 é o espólio de Davi. O autor não escreve este poema numa torre de marfim, mas sim cercado de muitos aleivosos inimigos. Os perversos o desprezam. No versículo 141. Perseguiam ele, no versículo 84, 85, 98, 107, 109, 115, 121, 122, e desejavam destruí-los, no versículo 95. O salmista refere-se a eles como malditos ou soberbos, em vários versículos, e o escritor é insultado por eles, no 22, 23, 39, 42, e sofre terrivelmente com as suas falsas acusações no versículo 50, 51, 61, 67,
69 a 71, 75 e 78. O Salmo também desenvolve plenamente e conclui o que o Salmo 1 inicia e o Salmo 19 continua. O Salmo 1 fala do prazer que devemos ter na lei de Deus. E o Salmo 19, aborda as excelências da palavra de Deus e seus poderosos efeitos. O Salmo 119, por sua vez, usa 8 expressões diferentes para a palavra de Deus. Chama de lei, chama de testemunhos, chama de preceitos, chama de decretos, chama de mandamentos, chama de juízos, chama de palavra e chama de promessas. É composto de 3 coisas: orações, louvores, declarações, orações a Deus, louvores a Deus, declarações sobre Deus. É interessante que cada versículo contém um louvor à palavra de Deus, exaltando a palavra de Deus, por alguma qualidade superior a que ela tem. Uma declaração de Davi de seu afeto inabalável por ela, uma oração pedindo misericórdia e graça para se colocar em conformidade com a palavra de Deus. Então, garimpando esse salmo, disse que a palavra de Deus realiza vários ministérios maravilhosos na vida do cristão dedicado. Ela nos mantém puros, ela nos dá alegria, ela nos guia, ela estabelece os nossos valores. A palavra de Deus nos ajuda a orar com eficácia, nos dá esperança, paz, liberdade. O amor à palavra fará com que tenhamos melhores amigos, nos ajudará a descobrir e cumprir os propósitos de Deus, nos fortalecerá para testemunhar. Quando acreditamos nela, ou quando acreditamos estar no fim da linha da nossa vida, a palavra nos reanima, nos renova. Se tivermos prazer na palavra, se aprendermos com ela, se aguardarmos no coração como um tesouro, e se lhe obedecemos, o Senhor trabalhará em nós, por nosso intermédio, através de nós, a fim também de realizar grandes coisas para a glória de Deus. Então, são tudo isso o que esse lindo salmo fala e nos ensina e fala para nós. Então, leia aí na sua casa o Salmo 119, você vai aprender coisas gloriosas, extraordinárias. Quais são os tópicos do Salmo 119? Rapidinho. Primeiro, a alegria da obediência à palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 8. Andar na lei de Deus é ser protegido, guardar as prescrições divinas é fonte de felicidade, cumprir os mandamentos é ordenança divina, observar os preceitos divinos deve ser motivo de oração, a coragem é fruto da observação dos mandamentos, o aprendizado dela produz gratidão e o aprendizado leva a solene resolução. Segundo ponto, a purificação pela palavra, do 9 ao 19. Precisamos observar a palavra, precisamos não fugir dos mandamentos divinos, precisamos guardar a palavra, precisamos aprender os preceitos divinos, precisamos proclamar os juízos da boca de Deus, precisamos nos regozijar nos testemunhos divinos, precisamos meditar nos preceitos divinos, precisamos ter prazer nos decretos de Deus. Terceiro ponto, o discernimento pela palavra, do versículo 17 ao 24. Vemos aqui uma súplica piedosa, vemos os olhos desvendados através da palavra, vemos o pedido do peregrino, vemos a alma anelante, vemos a oposição dos soberbos, vemos a fonte do excelso prazer. No quarto ponto, vemos a vivificação pela palavra, do 25 ao 32. Reavivamento e restauração, observamos, reavivamento e proteção, reavivamento e aspiração, reavivamento e consolo, reavivamento e obediência, reavivamento e aflição, reavivamento e oração, reavivamento e libertação, reavivamento e misericórdia, reavivamento e amor à palavra, e tudo isso, a palavra como fonte de reavivamento, socorro em tempo oportuno, a mente cativa à palavra de Deus, o consolo pela palavra de Deus, a necessidade da palavra de Deus, a decisão pela palavra, o apego à palavra, tudo isso, compromisso com a palavra até o Salmo de número 32. Outra coisa importante, o quinto ponto, é o poder da palavra. Precisamos aprender com a palavra, precisamos de direção da palavra, precisamos da vivificação pela palavra, precisamos do temor de Deus segundo a palavra, precisamos do anseio pela palavra. Depois, no sexto ponto, a vitória pela palavra, do 41 a 48.
a palavra apropriada, a palavra confiada, a palavra obedecida, a palavra procurada, a palavra proclamada, a palavra amada. No 7º ponto, as lembranças produzidas pela palavra, do 49 ao 59. Deus se lembra do seu povo, o povo de Deus se lembra da palavra de Deus, o povo de Deus se lembra do nome de Deus. Depois, no 8º ponto, vemos perseverando na palavra, do 57 ao 64, vemos a herança, vemos a graça de Deus, vemos a pressa aqui, os laços dos perversos, a gratidão, a companhia, a bondade de Deus. Depois, no 9º ponto, a preciosidade da palavra e o valor da aflição, do 65 ao 72. Vemos também do 73 a 80 as instruções através da palavra. Aprendemos sobre nós mesmos, aprendemos a ser bênção para outros, aprendemos que as nossas aflições, é através delas que recebemos o melhor de Deus na nossa vida. Do 81 ao 88, somos sustentados pela palavra na aflição. Do 89 a 96, vemos a eternidade da palavra de Deus. Depois, logo em seguida, o 10º ponto, a sabedoria por meio da palavra, do 97 ao 104. Depois, no 11º ponto, a poderosa influência da palavra, do 105 ao 112. Depois, vemos o ímpio e a palavra, do 113 ao 120. Depois, vemos a segurança bendita na palavra, do 121 ao 128. E depois vemos uma reação em cadeia produzida pela palavra, do 129 ao 136. E do 137 ao 144, a confiabilidade da palavra de Deus. Vemos também a oração e a palavra de Deus, do 145 ao 152. E do 153 ao 160, a palavra e a vivificação produzida por ela. E terminando aqui, a eficácia da palavra, do 161 ao 168. E por último aqui, a oração e louvor por meio da palavra, do 169 ao 176, tá? Então, é um lindo salmo, enorme, gigantesco, que fala desses pontos maravilhosos que nós estamos falando aqui. Súplicas por ajuda, súplicas por pastoreio, anelo pela salvação, súplica por socorro, louvor pelo ensinamento, súplica por livramento, súplica por entendimento da palavra. Tudo isso, oração e louvor por meio da palavra, tá bom? Então, é lindo aqui, para finalizarmos aqui, esse salmo começa com uma bem-aventurança, no versículo 1, mas encerra com uma advertência. E duas coisas importantes devem ser equilibradas na vida cristã. Deus nos dá promessas para que não fiquemos desesperados, mas também nos dá advertências para que não nos tornemos atrevidos. É interessante que vemos aqui a necessidade urgente com a qual o Salmo termina. É a prova bastante de que o amor diante das Escrituras o motivou e motivou também os escribas de todas as eras com relação a esse zelo pela palavra. Não precisamos endurecermos até se tornar uma espécie de orgulho acadêmico. Não, esse homem não teria tomado posição do lado da palavra e muito menos do lado de algum fariseu da parábola. Pelo contrário, teria ficado com o publicano, quebrantado, humilhado diante do Senhor, que se colocou em pé à distância, mas que foi para casa justificado por Deus. Tá bom? Então, esse é um breve resumo, claro, resumo do Salmo 119. Lemos aqui juntos, pelo menos 11 versículos. Dá uma lidinha nesse salmo enorme, são 176 versículos que eu tenho certeza vai abençoar demais o seu coração. Então, tenha zelo pela palavra, ame a palavra, né? Entenda da superioridade e da excelência da palavra de Deus, né? Esse é o nosso tema, a excelência singular da palavra de Deus. Seja um apaixonado pela palavra, porque vivendo a palavra, realmente você terá uma vida transformada, restaurada, abençoada pelo poder de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, que no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, redes sociais, mídias sociais. Deixe seus comentários, de onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você através do Salmo 119.
Continue conectado conosco, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a fim de que outras pessoas possam ser tocadas, abençoadas pelo poder de Deus. Nós estamos encerrando aqui também no link da descrição, tem todas as informações do nosso ministério, as informações. Se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, faça isso, com a graça de Deus. Louvamos a Deus pelo seu afeto, pelo seu carinho, por você estar engajado conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho, do cuidado das vidas e de bênção do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, vem estar conosco, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, em Umuarama, Paraná. Cultos toda quarta-feira às 20 horas, o culto da fé. Sexta-feira, jovens às 20 horas. No domingo, de manhã, 9 horas, escola bíblica dominical. E às 19 horas, nós temos o culto da família. Vem estar conosco, vem estar em família, vem estar em comunidade. Igreja Casa na Rocha. Um grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Eu quero terminar orando por você. Pai, que a tua palavra tenha excelência na nossa vida e no nosso coração. Que possamos viver a tua palavra. Que possamos mergulhar na tua palavra. E diante desse mergulho de graça, saiamos, ó Deus, da tua palavra, cheios da tua glória, da tua graça, do teu poder e da tua unção. Fala conosco, nos abençoa, multiplica as tuas bênçãos, derrama a tua graça e a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Amém.